vídeo de hoje é um vídeo de desafio. Eu fui desafiada pelo canal da Lélia e Paulo na Europa. É um casal de brasileiros que já está há algum tempo em Portugal. Eu conheci aqui na comunidade do YouTube. É um casal super engraçado, têm 2 cães e costumam fazer vídeos como é a vida em Portugal e mais mostrar coisas bonitas de Portugal. Por isso aconselho todos a irem lá ver o canal deles, a visitá-los e também a inscrever-se, pois eles estão a precisar também de uma forcinha de cada um de nós. E agora vou à tag, é uma tag eu sim, chama-se eu sim, eu nunca, e tenho aqui as perguntas, então eu vou ler cada pergunta e vou responder a cada uma das perguntas que me fizeram. A primeira pergunta foi, você já ficou obcecada pelas redes sociais por seguir famosos? É assim, eu tenho 50 anos, antigamente não havia redes sociais, havia revistas cor-de-rosa, que a gente chamava. Na altura, e mesmo há cerca de 10 anos, eu comprava sempre, porque eu habituei-me com a minha tia comprava já a Maria, e eu comprava a Nova Gente já há muitos anos. Há cerca de 10 anos, quando vim para a Suíça, deixei de comprar, porque aqui, enquanto em Portugal estavam 1 euro e qualquer coisa, aqui já estava a 6 francos e qualquer coisa, e neste momento nem em Portugal compro. Antigamente, no início, quando ia de férias a Portugal, ainda comprava umas 2 revistas enquanto lá estava, mas neste momento nem compro, porque vou a visitar e nem conheço a maior parte das pessoas, só as pessoas mais antigas é que eu conheço, das telenovelas e essas coisas. Por isso, hoje em dia já não sou obcecada, mas nas redes sociais nunca fui obcecada por famosos, não. Eu, na altura, era em Portugal, porque não tinha mais nada. Eu lembro que à segunda-feira saía a revista e eu ia lá logo comprar. Neste momento não compro nada aqui na Suíça. Agora a segunda pergunta é, você foi uma boa aluna ou um bom aluno na escola? Posso dizer, bom aluno a nível de comportamento fui uma boa aluna, só levei uma vez uma reguada pela professora, mas fui a boa aluna em relação ao comportamento. Era muito tempo, eu tenho escrito, sabem, aquelas coisas que mandavam que entregavam aos nossos pais, aquela folha que entregavam aos nossos pais a dizer do nosso comportamento, as nossas notas. Então eu tenho isso guardado, a minha mãe guardou, só guardei umas 3. E posso-vos dizer que na parte do comportamento dizia que eu era muito faladora e muito distraída. Mais distraída. Então é mais esse nível de comportamento. A nível de notas, não tinha muito boas notas, tinha as notas para passar, era muito boa a física, era muito boa a desenho e muito boa também a trabalhos manuais. E também a história. A português era difícil, tinha sempre aquelas notas complicadas para passar. A francês, no 7º ano tive boas notas, mas depois no 8º a minha professora faltava muito e só vinha porque tinha o filho que era dependente de substâncias, então estava na prisão e então só vinha para dar antes do exame e depois para dar o exame. E depois no 9º ano, devido a essa falta de francês no 8º ano, o 9º ano foi mais complicado, mas tinha sempre nota para passar. Depois, em inglês, já tinha mais dificuldade, devido aos meus problemas de saúde, que um dia, se vocês quiserem que eu vos conte toda a minha história, eu posso-vos contar, mas comentem aí se querem saber e deixem muito like. A geografia era boa, não tinha notas assim muito elevadas, não tinha 5, mas tinha 4 e 3. E também posso dizer, a matemática era péssima, por isso é que eu fugi para a área D. A matemática era péssima, não conseguia a nível de problemas, era difícil compreender os problemas. Contas eu sabia fazer, mas o nível de problemas e depois a geometria era uma desgraça. O que vale é os meus filhos, principalmente o meu filho, é muito boa a geometria.
Depois, a nível de Química e Física, Química era muito boa, porque era estudar, Física era uma desgraça. Então, porque Física tinha muito matemática. Então, era assim, tudo que era matemáticas era mais complicado para mim, tudo que era para estudar era mais fácil. Psicologia, por exemplo, eu tive uma época que tive Psicologia, eu penso que foi no 9º ano, e Psicologia eu não sabia estudar, eu decorava os livros. Então, o meu professor chegou a ponto de ver que eu não era copiado pelo livro, mas era eu que metia tudo na cabeça. Por isso era uma aluna média. É o que eu digo, uma aluna média, porque sempre passei. Só chumbei na 4ª classe para ir para o 5º ano. Agora a terceira. A terceira foi: você já colou chiclete no cabelo? No cabelo, sim. Eu, quando era miúda, colei chiclete no cabelo. No cabelo e fazia... É assim, as chicletes... Hoje em dia não posso utilizar chicletes. E já há muitos anos que não como pastilhas. Mas antigamente eu lembro que as pastilhas gorilas, a gente fazia aqueles balões enormes e depois arrebentavam. Então colava aqui isto tudo e depois às vezes o cabelo. Por isso eu colei chiclete no cabelo. Eu era uma criança reguila, eu não era uma criança parada, era bem comportada na escola, mas pronto, no início até à 4ª classe falava muito, mas depois, a partir do 5º ano, fui uma criança bem comportada. Não falava muito, era muito introvertida e não extrovertida. Mas era uma criança reguila, eu brinquei com tudo o que era de rapaz. 4. Você já gravou vídeo constrangedor sobre a vida pessoal ou sobre a vida dos outros? Não. Não gravei sobre a vida dos outros, gravo sobre a minha vida, porque tenho assuntos que gostaria de falar, mas como meto outras pessoas ao barulho, não vou falar sobre esses assuntos. Porque acho que ia dar... dava direito de antena, mas ao mesmo tempo era complicado. 5ª pergunta. Você já excluiu o vídeo por ter poucas curtidas? Não. Já no início, quem me ensinou a trabalhar com o YouTube até foi a minha filha com 14 anos, porque ela já fazia vídeos. A minha filha mais velha, embora trabalhe nesta área de publicidade, não gosta muito de aparecer e não me ensinou muita coisa. Ensina-me de vez em quando, mas não me ensinou muita coisa. Quem me ensinou foi a minha filha mais pequenina. Por isso, eu nunca... não excluí vídeos por curtidas, mas já excluí um vídeo por causa de ser uma naba aqui no YouTube. Então, como tinha vídeo com música, e com música depois pedia reclamação de autor e tudo isso, eu excluí o vídeo para não me dar muitos problemas em relação a isso. Então, só excluí devido a isso e não às curtidas, porque isso não me interessa. Eu tenho vídeos acho com 12 ou 13 curtidas e não me interessa isso. Eu gosto de fazer vídeos, gosto de informar as pessoas de tudo o que eu passei também aqui na Suíça, gosto de informar as pessoas daquilo que eu passei na minha vida, porque como já é meio século, um dia vou fazer um vídeo sobre meio século é diferente, a gente vê a vida de outra maneira. Ainda ontem eu estava a falar com a minha filha mais velha e disse-lhe, se eu soubesse o que sei hoje e ter 30 anos, 20 anos não, mas ter 30 anos, que era aquilo que a minha mãe me dizia muitas vezes, se eu soubesse o que sei hoje, pois é, se eu soubesse o que sei hoje e ter 30 anos, havia coisas que, calhar, eu mudava na minha vida. Uma delas é ter vindo para a Suíça, vinha para a Suíça mais cedo. Agora, a 6ª pergunta. 6. Você já demonstrou carinho por alguém que não fosse verdade? Não. Nunca. E devido a essa situação, porque eu sou muito verdadeira, levamos às vezes patadas, não é?
levei já muitas facadas, demonstrando eu o carinho, e depois a pessoa aproveita-se. Houve um colega meu e houve um chefe, que era meu chefe de departamento, e também o meu diretor, avisou-me uma vez, numa reunião que eu tive para dar os resultados que nós tínhamos no início do ano, avisou-me: Sofia, tenha cuidado com aquela tal pessoa, porque eu estava só a falar bem dela e ela afinal não falava assim tão bem de mim, a esse diretor, e esse diretor avisou-me. Depois houve também o meu chefe de departamento que me avisou: Sofia, tem cuidado com aquilo que dizes, porque tu por vezes és tão verdadeira e dizes aquilo que tens a dizer, que isso vai-te prejudicar a nível profissional. E foi só estas situações. Agora, eu fazer amizades e não ser, não. Ou gosto ou não gosto. Agora é assim, gostamos mais de umas pessoas do que outras, não é? Agora não vale a pena fingir que gostamos e não gostar. Não vale a pena, porque não somos felizes assim. Agora, a 7ª pergunta. Você já tomou um vácuo do Zap? É quando você telefona para alguém e a pessoa não responde. Ou então quando a gente manda uma mensagem para alguém e ela não responde. Sim. Já tomei e já o fiz. Por exemplo, as assurrantes estão constantemente a telefonar-me e eu não respondo. Porque chega um ponto que a gente já estamos tão cansados de eles estarem sempre a telefonar, que não vale a pena. Ou seja, os seguros de saúde, que é a assurance. Mensagens. A mensagem, se for importante, posso logo responder. A mensagem, se não for importante, não respondo logo, mas posso depois responder. Às vezes estou um dia sem responder, ou 2 dias, mas depois respondo. Se havia, não é? Em relação ao telefone, também a mesma coisa. Posso não responder logo, outras vezes estou a trabalhar, outras vezes não me apetece. Também existem aqueles dias que não nos apetece atender ninguém, mas depois respondo mais tarde. E às vezes telefono e depois não me atendem. 8ª, você já olhou o telefone de alguém sem que a pessoa visse? Não. É assim, já olhei o telefone da minha filha, da Madalena, mas ela por acaso agora tem código, mas eu, se tiver que ver alguma coisa, peço-lhe a ela para desbloquear e olho. E se algum dia não confiar nela, ainda mais, até lhe tiro o telefone se for preciso. Mas do meu marido, a gente não tem nada a esconder. Ele, se quiser, ele sabe o meu código para entrar no telemóvel, que é o mesmo do dele. Por isso, eu vejo o telemóvel dele, ele vê o meu telemóvel, não tenho, às vezes até vou ao Facebook dele e não há nada a esconder entre nós, por isso não é nada em que ele não visse. 9ª pergunta. Você já sofreu de bullying? É assim, antigamente há 50 anos e mesmo há 40 não havia bullying, não havia a palavra bullying. A gente sofria, mas não havia a palavra bullying. Eu tive crianças que me chamavam, eu sempre usei óculos, desde os meus 6 anos que eu uso óculos. E havia muitas crianças, houve uma altura aos 16 anos que meti lentes de contato, mas depois as lentes de contato na altura não eram as mesmas que havia agora. Eu tenho a vista muito seca, não tinha lágrima suficiente, então não dava para continuar com as lentes. Tentei fazer a operação, mas também não tinha uma coisa que é necessário para fazer a operação, porque só me tiravam metade da graduação, mas tinha que continuar a usar óculos. Por isso nunca fiz a operação para tirar os óculos, e na altura chamava-me caixa de óculos. Se gostei, não gostei. Por isso é que aos 16 anos pedi para usar lentes de contato, e aos 14 muitas vezes escondia, usava enquanto estava junto à minha mãe, mas quando ia para a escola escondia os óculos e só colocava os óculos depois para dentro das salas de aula. O que é que aconteceu? Aconteceu que aumentei de graduação
por exemplo, imaginem, de 10 para 12, ou seja, logo 2 pontos de graduação em cada olho. Por isso, acabei aos 16 anos, pedi à minha mãe para usar as lentes de contato devido a esse problema todo. Mas acho que antigamente havia bullying, mas não era com aquela maldade que existe hoje. Falavam, diziam, havia muito, quando as pessoas eram magras, também diziam, quando as pessoas eram gordas diziam que eram baleias, também existia, ou então que mandavam para a piscina e a água saltava toda e depois já não havia água dentro da piscina. Também as pessoas que eram magras, eu tinha uma colega minha que era muito magra e alta, muitas vezes chamavam-lhe de girafa, mas não era com aquela maldade que existe hoje. Hoje existe uma grande maldade nas crianças. Antigamente não havia, faziam isso, mas não era, a gente também não levava isso muito a mal, não é? Levávamos a mal, não é? Mas não era aquele mal que as crianças hoje sentem, era completamente diferente. A 10ª pergunta é desafiar canais, eu vou desafiar canais, peço a esses canais depois para me marcarem e depois para me dizerem que é para eu assistir a esse vídeo. Os canais que eu vou desafiar também tenho aqui, esperem aí. A primeira que eu vou desafiar é o canal da Maria Coelho. A Maria Coelho é uma rapariga praticamente da minha idade, ela vive aqui na Suíça, mas vive na parte alemã. Ela posta vídeos mais de pesca, que vai com o seu marido, então convido-os a darem lá uma voltinha pelo canal dela e, se gostarem, inscrever-se. Depois convido também e desafio a Célia Santiago. A Célia Santiago é uma rapariga com 45 anos, também já com uma certa idade, não é? Praticamente como a minha. Ela já tem alguns anos de youtuber, ela tem um canal mais de blogs e ela, como vive no Alentejo, ela posta muito como é a vida lá no Alentejo e também, como tem um bar lá no Alentejo, ela posta como é a vida dela com esse bar e também com a sua filhota que vive lá com ela e com o seu marido. Convido-os a visitarem também o canal dela e, se puderem, se gostarem, inscrever-se também. Depois, também vou desafiar o canal O Cantinho da Gé com Amor. É um canal que eu, por acaso, conheci através da Maria Coelho. Ela é portuguesa, não é portuguesa, é brasileira. Vive lá no Brasil e também faz vídeos sobre a rotina dela. Por isso também os convido ela, desafio ela, mas ao mesmo tempo também vos convido a visitarem o canal dela e também, se gostarem, inscrever-se. Depois, tenho um canal, vou desafiar o canal A Nandinha dos Nandices. É um canal que eu já sigo há muito tempo, já há mais de 3 anos que eu sigo este canal. A Nandinha é engraçado porque mora perto dos meus sogros e a gente não se conheceu aí, conheceu-se no YouTube. A Nandinha tem um canal já há alguns anos e eu gostava que vocês fossem lá. Ela faz muitas corridas, posta muitos vídeos de blogs da vida dela, dos seus gatinhos, do seu marido, dela. E eu gostava que vocês fossem lá visitar, dessem uma forcinha a ela, que ela está a precisar. E também, se puderem, se gostarem dos vídeos dela, se inscreverem. Porque ela é 5 estrelas, é uma amiga mesmo amiga. Depois, por último, vou desafiar o canal da Milene Henriques. A Milene também é portuguesa, já tem alguns anos de youtuber. Ela ainda não tem filhos, vive com o seu marido e com o seu gatinho. Ela vive em Portugal. Ela faz vídeos de blogs, de compras, faz vídeos de várias coisas, então também convido-os a vocês a visitarem o canal dela, se gostarem, se inscreverem-se
e também, Milene, desafio-te. Por isso, a todos os canais que estão desafiados, gostava muito que vocês respondessem estas perguntas. Desafiassem mais canais e agora, tchau, até ao próximo vídeo. Este canal, este vídeo vai ser postado, está a ser gravado em setembro, mas vai ser postado só em outubro. Vá, tchau, beijinhos, tchau!